A paz do Senhor Jesus. Olá, meu amigo, minha amiga. Olá, meu irmão, minha irmã. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela internet, você que nos acompanha aí, quem sabe aí no seu local de trabalho, quem sabe aí na sua residência, na sua casa, seja onde você estiver neste momento, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, esteja sobre os seus negócios, tudo aquilo que é seu, tudo aquilo que tem o teu nome, que Deus possa abençoar, prosperar, multiplicar em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Richard e estamos aqui para dar continuidade à nossa conversa no livro do Apocalipse, E de uma maneira, de formas de perguntas e respostas, tentando responder algumas perguntas que os nossos irmãos internautas têm mandado para a gente, alguns irmãos que até mesmo pessoalmente, em alguns lugares que vamos ministrar a palavra do Senhor, também nos fazem algumas perguntas, e esperamos em Deus que possamos, perdão, meus irmãos, ajudar os irmãos, sanar algumas dúvidas, algumas indagações, e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, iluminado aí pela palavra do Senhor, possamos ser útil ao coração dos irmãos em nome de Jesus. A você que é inscrito no canal, Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Continue conosco, divulgando o nosso trabalho, nos ajudando, amém, a crescer para a glória do Senhor. Você que é novo por aqui, olá meu querido irmão, seja muito bem-vindo, viu? O Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo de primeira mão, tudo que for postado aqui, com muito amor, com muito carinho, com muito temor e respeito ao coração dos irmãos e principalmente a Deus e a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu comentário também, é muito importante para a gente, nos ajude em alguma coisa, viu? Estamos aí, se tiver que ser corrigido, eu me coloco à disposição também humildemente, estou aí para aprender, não sou dono da verdade, mas o que eu tento trazer é aquilo que Deus tem colocado no meu coração, algumas pesquisas, alguns estudos, a leitura da palavra do Senhor, amém? Nós estamos aí para aprender uns com os outros em nome do Senhor Jesus. Hoje, você que tem acompanhado essas séries aí, nós vamos falar um pouquinho, algumas perguntas e respostas concernente, a pessoa do anticristo, esse ser enigmático, que a qualquer momento se manifestará aí, no cenário mundial, porque é um ser, que está profetizado aí nesse cenário profético à luz das Sagradas Escrituras. Ele tem um papel a desempenhar aí por um pouco tempo, mas ele tem um papel aí para cumprir, e também falar sobre o falso profeta, esse grande líder religioso que vai se levantar aí, com o intuito de trazer adoração à besta e também a pessoa do anticristo. E o anticristo é esse ser mundial político que vai resolver todos os problemas, e isso mesmo, todos os problemas que hoje, os blocos econômicos, federativos, ONGs, a justiça, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo tenta de alguma forma, resolver, os problemas, mas não consegue, pelo contrário, acabam criando mais problemas, porque infelizmente a maioria deles estão legislando por conta própria, são homens corruptos, são homens aí que não têm compromisso com Deus, muito menos com o ser humano, com o próximo. Eles estão preocupados consigo mesmo, mas o que eles estão plantando, logo eles vão colher, se é que já não estão colhendo, pois ninguém, meus irmãos, brinca com Deus. De Deus não se engana e ele não se deixa escarnecer por ninguém. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, ele vai semear. Então quem vai resolver os problemas, inclusive os problemas que você vê nas igrejas, é o anticristo. Isso mesmo. Muito problema que fica lá fazendo campanha, buscando, aquela coisa toda, é o anticristo que vai resolver esses problemas. Amém? Infelizmente tem muitas igrejas entrando nessa barca furada, que Jesus vai resolver todos os problemas, vai ser mil maravilhas, sendo que não é. Tudo caminha para um ápice, para algo realmente inacreditável, fenomenal, algo que realmente vai chegar assim a um clima que realmente não tem jeito
Então a igreja é arrebatada e o anticristo entra em cena para resolver os problemas da humanidade. E assim ele vai enganar centenas e milhares de pessoas auxiliadas pelo falso profeta. Porque é sempre assim, sempre quando tem um homem influenciado por Satanás, tem sempre o falso profeta do lado, né? E hoje em dia temos muitos falsos profetas por aí. A Bíblia diz que o espírito do anticristo, né, de muitos anticristos estão aí atuando aí ao decorrer da história. Então a gente vai tentar responder algumas perguntas. O irmão mandou uma pergunta seguinte: pastor, qual é o significado do termo anticristo? Olha, o prefixo anti no original grego, meus irmãos, significa contra, né? Mas ao mesmo tempo adquire outro significado, em lugar de. Então, o que significa? Que o anticristo, a princípio, será contra Cristo, contra Deus, né? E depois ele se colocará no lugar de Cristo. Por isso ele vai exigir a adoração das pessoas. Então, a palavra anticristo é contra Cristo, ou também, né, se você preferir também, no lugar de Cristo. Ele vai tentar assumir o lugar de Cristo. Por isso que temos muitos espíritos de anticristo por aí, muitos pastores, homens e mulheres querendo tomar o lugar de Cristo, achando que são donos de igrejas, são donos de ministérios, achando que, né, estão tomando o lugar de Cristo. É um perigo muito grande, estão fazendo aí o papel do anticristo. Também são pequenos anticristos, mas o grande anticristo ele vai aparecer a qualquer momento e vai botar fim a essa bagunça, a essa balela, né, aí que está acontecendo no mundo. Amém? Quem será o anticristo? Meus queridos irmãos, é uma pergunta muito complicada, porque nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós seremos arrebatados, não estaremos aqui para saber quem é, né? Então a gente tem algumas possibilidades, mas não é preocupação da igreja saber quem é a pessoa, de onde que ela vai vir e tal, aquela coisa toda, porque nós esperamos o verdadeiro Cristo, o Senhor Jesus Cristo, né? Mas existem diversas opiniões, irmãos, a respeito desse personagem diabólico, maligno. Pensa no homem maligno. Então multiplica aí por 100 vezes. É isso mesmo, será essa pessoa, o anticristo. Alguns dizem que o anticristo poderá ser alguém como Hitler, né, Mao Tse-tung, né, esses homens, né, que fizeram atrocidades por aí, né. Alguém diz que será alguém como Judas Iscariotes, outros dizem que será um sistema político, né, outros dizem que será um sistema religioso, outros dizem que será um sistema social. Uns dizem que será o Império Romano, né, que vai ressuscitar novamente, lembrando que o Império Romano não acabou de vez, né, ele apenas se desfez, se diluiu aí, né, mas está tentando retomar novamente. Alguns dizem que será um sistema monetário único, alguns dizem que será um sistema midiático muito forte, né, o mesmo papel que a Rede Globo e essas redes podres de televisão fazem em muitos lugares, né, fazendo essa lavagem cerebral, né, deixando as pessoas cada vez mais, digamos assim, analfabetas em todos os sentidos. Dizem que pode ser isso também. Alguns dizem que será uma grande universidade, alguns dizem que será uma ONG muito forte, que vai fazer o que, né, os sistemas políticos não conseguem fazer, o que o judiciário, legislativo e executivo não faz. Então eles vão assumir as posições. Você vê que a questão de ONG tem crescido ultimamente de maneira exacerbada, né? Tem crescido para todos os lados. Hoje tem ONG para tudo, para cuidar da pulga, para cuidar da ameba, de seja o que for, tal. Daqui um dia tem gente levantando ONG para cuidar até mesmo da lua, né? Para ninguém ir mais para a atmosfera mais, e assim sucessivamente. Então, de acordo, irmãos, com a palavra de Deus, agora de acordo com a palavra de Deus, o anticristo ele será uma pessoa, um homem inteligentíssimo que vai vir na inteligência, na sabedoria e na força de Satanás, né? Ele é o filho de Satanás, ele vai ser gerado por Satanás, porque é assim, mas a tríade satânica, né, ela tenta imitar a tríade celestial, a trindade divina. Então, para cada um você vê aí. Então, você vê Satanás querendo colocar no lugar de Deus, o anticristo no lugar de Jesus, e o falso profeta tentando se colocar aí no lugar do Espírito Santo. Então ele vai tentar fazer. Então esse homem será gerado por Satanás. Ele vai carregar aí essa semente de Satanás. Será um homem inteligentíssimo que estabelecerá o que?
conexões com todos os segmentos políticos, econômicos, religiosos dos seus dias. Será um homem extraordinariamente usado por Satanás. Se você vê algumas pessoas por aí usadas por Satanás, esse nem se compara, né? O anticristo já nasceu? Meus queridos irmãos, não podemos afirmar nem que não, nem que sim. Porque de acordo, irmãos, com as Escrituras, quando o anticristo surgir, ele já aparecerá o quê? Como uma pessoa adulta, né? Visto que o seu governo durará apenas 7 anos. Né? Então não temos como dizer isso, né? Se ele já nasceu ou não, mas que o Espírito já opera, e isso já faz um bom tempo. O palco está sendo montado para ele. Só dá umas olhadas aí em todos os segmentos da sociedade, você vê que está tudo caminhando para bagunça, para baderna, e está precisando de alguém para dar um basta e parar isso. E esse alguém não será o Senhor Jesus Cristo, muito menos a igreja, mas será o anticristo e os seus asseclas. Outra pergunta, pastor, o anticristo será um judeu? Meus queridos irmãos, como está escrito na Bíblia, né, um dos primeiros atos públicos do anticristo, mas não, será fazer uma aliança ali com os judeus, coisa que é difícil, viu? Difícil, é um negócio complicado você lidar politicamente, economicamente com os judeus, né, com o povo de Israel. Então, prometendo que defendê-lo, ser o seu protetor, ser o seu salvador, né, financiar até mesmo, né, permitir a construção ali, onde hoje está ali aquele templo, né, muçulmano, né, está ali, né, então ele vai permitir que seja construído um novo templo, depois será profanado por ele. Não é fácil não, porque ali é uma luta muito grande. Aquele pequeno território hoje pertence aos muçulmanos, mas está dentro do território de Israel, pertence a Israel. Ali o Domo da Rocha, né? Então, e ali naquele lugar onde, né, o templo existia, ele existiu ali, vai voltar a existir novamente. Foi ali que Abraão, né, apresentou Isaac em sacrifício. Então é ali. Então é uma guerra muito grande naquele lugar, aquele pedacinho ali, ele é muito pisado, né? Ali é um estupim, né? A qualquer momento pode explodir uma grande carnificina, guerra naquele lugar. O anticristo vai vir e vai permitir que seja construído ali naquele lugar um templo, né? Então tudo indica então que o anticristo, né, terá uma nacionalidade judaica, seja ele judeu de nascimento ou não, né? Pois o judeu só se aliança com o judeu, só se aliança com o judeu. Então, provavelmente, talvez sim, né? Talvez possa ser que sim, né? Outra pergunta, pastor, o anticristo será homossexual? Eu ouço isso muito nos seminários, principalmente por causa da leitura de Daniel 11:37. Por quê, meus irmãos? Esse aqui, se ele será homossexual, não há como saber, né? Mas alguns defendem isso, como eu falei com os irmãos, baseado nos textos, né, que encontra lá em Daniel 11:37, que diz: ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor, né, ao amor das mulheres, né, nem qualquer deus, porque sobretudo ele se engrandecerá. Ele não terá amor a ninguém. Amor é uma palavra que ele desconhece. O negócio dele é ódio, é morte, é destruição, é autoengrandecimento, vaidade, soberba, né? Então, todas as características que estão na Bíblia, que são contrárias à natureza divina, ele vai carregar. É uma pessoa que não vai ter necessidade, não vai ter nem tempo mesmo para ter mulher, essas coisas, pensar em família. Pelo contrário, ele vai querer destruir, acabar com a família, ser uma mata da sociedade. Então, ele não terá amor a ninguém. A ninguém. Então, baseado nesse texto, alguns acham que o povo talvez ele possa ser um homossexual, né? Ou possa ser, quem sabe, até mesmo digamos assim, não um nazireu, mas agora eu não me lembro agora, um eunuco, por causa da obra que ele tem a realizar para Satanás, né? Ele precisa ser fiel, precisa estar focado, né? Até nisso ele tem algumas coisas a ensinar para ele, vai estar focado no trabalho, porque é pouco tempo que ele vai ter para exercer todo esse ministério diabólico dele, apenas 7 anos. Ele tem muita coisa para pensar, né? Então, mulher, homem, seja o que for, não está muito na agenda dele não, porque tem muito pouco tempo. De onde surgirá o anticristo? Pastor, de onde vai surgir o anticristo? De onde que ele vem? Meus queridos irmãos, da palavra de Deus,
não é dito, né, de que lugar virá o anticristo. Mas de acordo com as profecias bíblicas, se você prestar muita atenção, tem que ser muito diligente nisso, prestar muita atenção, né, tudo indica que ele procederá ali, sei lá, do Mediterrâneo, do Oriente Médio, até mesmo da Europa, né? A sede do seu governo, no tocante aos aspectos políticos e econômicos, né, será em Roma, né, a cidade ali dos 7 montes da Europa, né? Já a sede religiosa será na cidade de Jerusalém, em Israel. Então, dá para você ver aí, né, o que vai acontecer. Realmente, ele tenta enganar de verdade, né? Então, ele tem a sua sede política em Roma, né, e política e econômica em Roma, e uma sede, né, sua atuação religiosa em Jerusalém, propriamente em Israel, não é? Pastor, qual é a relação entre a besta citada em Apocalipse 13 com o anticristo? Meu irmão, de acordo com a visão, está muito claro aí do apóstolo João, né? A besta com 7 cabeças e 10 diademas que subirá do mar será o próprio anticristo. Trata-se da mesma pessoa, não é? Da mesma pessoa, tanto, né, a besta que sobe, né, é uma coisa interessante que ela sobe o quê? Ela sobe do mar. O mar fala de povos, né, de poderes, aquela coisa toda, de movimento, de agitações, e é dessa agitação toda que vai surgir um para resolver, para tentar trazer calma a toda essa agitação, né? Então isso aí será a pessoa do anticristo. Então tanto a besta do Apocalipse 13 que sobe do mar, como, né, o anticristo, ambos aí são a mesma pessoa, é a besta que sobe do mar, diferente da besta que sobe, que emerge da terra. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, beleza? Amém? Por que, pastor, há várias personalidades históricas foram chamadas de anticristo? Por quê? Várias pessoas ao longo da história foram chamadas de anticristo por causa dos seus atos, suas atitudes, né, sua maldade, né, os homicídios que praticaram, as atrocidades, as barbáries que eles cometeram, coisa assim surreal. Na verdade que hoje a história tenta apagar da memória, mas infelizmente não tem como, né? Você vê o Holocausto, coisa terrível aquilo ali, né? Mas que tenha misericórdia, né? Então, por exemplo, quando você ouve dizer que Napoleão Bonaparte era o anticristo, assim como Hitler, Mussolini, né? E o Papa também coloca ele como sendo, né, um possível candidato ao anticristo também. Muitos historiadores, inclusive pessoas religiosas, disseram que Alexandre o Grande, né, era o anticristo, né, baseado ali no número da besta, mencionado na palavra de Deus, disseram que falavam que era ele. Em Apocalipse 13, 18, meus irmãos, está escrito assim, que aquele que tem o entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem. O seu número é 666, é o número do homem, né? Então, é só sendo um besta para não entender realmente o que está acontecendo, né? Por isso que é o nome da besta, o número da besta, né? Então, de acordo com, né? Então, quando aplicada, meus irmãos, aos nomes, às leis da numerologia, cada letra do nome, ou gematria, né? Cada letra do nome da pessoa corresponde a um valor numérico, né? Então, por terem somado o valor numérico das letras do nome de determinadas pessoas, chegando ali ao número de 666, alguns declararam que certas figuras históricas foram o anticristo, né? Tal afirmativa também busca aí, né, respaldo no caráter de cada personagem, considerando ali a maneira como governaram, como oprimiram, como agiram e reagiram em relação à humanidade. Mas tudo ali é uma prefiguração, né? Tudo uma demonstração do que realmente vai ser a pessoa do anticristo. Tudo de ruim que tinha neles, meu irmão, vai ser potencializado na pessoa do anticristo. Pode ter certeza disso. De que fonte o anticristo, pastor, recebe poder? Meus irmãos, todo poder emerge de quem? Emerge do povo. E que povo é esse? Um povo dominado por Satanás. Então o anticristo ele vai agir, vai receber o seu poder do dragão. O dragão é quem? Satanás. E principalmente, como veio do mar, todo poder emana de quem? Emana do povo. Democracia, olha que coisa bacana. Então o palco já está montado para ele,
ele vai receber a sua atuação, a sua influência do espírito do espírito de Satanás, né? Será alguém influenciado, suflado por Satanás, vai receber o poder dele de Satanás e terá o seu respaldo, né, diplomaticamente, democraticamente do povo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Porque a voz do povo, na verdade, é a voz de Deus. Depende de saber qual Deus, não é verdade? Meus irmãos, quando o anticristo vai governar? Quando o anticristo governará? Meus irmãos, a partir do momento que a igreja for arrebatada por Jesus. A igreja foi arrebatada meia-noite. Meia-noite e 1. O anticristo já estará entrando em ação. Lembra que ele tem muito pouco tempo, apenas 7 anos para trabalhar. 3 anos e meio falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Será um período inimaginável, meus irmãos. De que maneira o anticristo surgirá? Meus irmãos, ele surgirá num cenário apoteótico. Depois o diabo ele vai preparar a chegada e o colocará em posição de destaque. Conforme consta em Apocalipse 13:12, diz assim que o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poderio. Deus não dá o seu trono, a sua glória a ninguém, mas Satanás vai dar para a pessoa do anticristo. Então o anticristo, meus irmãos, ele será visto como a solução final. Ele vai ser o salvador do mundo. Ele é o Messias que o mundo ímpio espera. Infelizmente, muitas igrejas também. É aquele que vai resolver todos os problemas. Problemas econômicos, sociais, problema de ética, de moral, político. Ele vai resolver todos os problemas, porque ele vai receber de quem é o causador dos problemas. Olha que coisa fácil, né? O inimigo é enganador. Por isso que o inimigo faz tudo hoje, essa confusão, essa bagunça, essa baderna. É aquela, né? É a tese, a antítese e a síntese. Qual que é a tese? Está tudo errado, vai piorar mais ainda. Qual que é? Aí vai chegar na síntese. Olha só, precisamos de alguém para resolver esse problema. Mas essa voz tem que ser uma pessoa só, porque cada um dá uma ideia. Aí quem que se apresenta? O anticristo. Vai solucionar todos os problemas. Olha só, o problema das drogas, da corrupção, da fome, da desigualdade. Tudo isso que em muitas igrejas estão orando, pedindo Deus para resolver, mas na realidade estão pedindo a Satanás para resolver. Porque isso aí é só Satanás que pode dar. Lembra quando Jesus está sendo tentado? Satanás disse que ia dar muitas coisas. E tem muita oração de crente aí, irmãos, que a resposta só pode vir de Satanás e não de Deus. A Bíblia diz que aquele que espera em Cristo apenas nessa vida, ele é o mais miserável de todos os homens. E tudo que o homem quer, o desejo do coração do homem quer, apenas Satanás pode satisfazer. E isso ele vai satisfazer na pessoa do anticristo. É ele que vai resolver todos os problemas. Fechou? Falei, está falado aí, em nome de Jesus. Próxima pergunta, vamos lá. Pastor, o anticristo vai resolver os problemas da humanidade? Olha, meus irmãos, o anticristo resolverá por um tempo os problemas concernentes à economia, saúde, segurança pública, educação pública. Vai resolver tudo que é público, ele vai resolver. Saúde pública, educação pública, segurança pública. Hoje ele é o cara, irmãos. Questão de políticas públicas, e esse é o cara. É o Masterchef, é ele que vai resolver tudo isso aí. Por isso, irmão, será aceito pelos homens. É aceito pelos homens. É aceito pelos homens. Com tudo isso, né? Como tudo isso faz parte do seu plano diabólico, para quê? Para enganar todos. Porque no final são caminhos de morte. Não é? E de que forma o anticristo governará? Meus irmãos, ele se concretizará em 4 objetivos de seu governo. Primeiro, implantar uma política mundial, constituindo-se o único governante do mundo. Já parou para pensar nisso? Meus irmãos, o prefeito não consegue resolver o problema da cidade. O governador não consegue resolver o problema do estado. O presidente não consegue resolver o problema do país.
Agora, um homem conseguir resolver o problema da humanidade inteira, de todos os blocos econômicos, de todos os continentes, meus irmãos, é só alguém cheio de Satanás para fazer isso, não é? Segundo, ele também vai instituir um sistema econômico único em toda a Terra. Hoje, é possível a gente perceber que as nações têm caminhado nesse sentido, uma única moeda, e elas estão unindo-se, formando gigantescos blocos, como você tem hoje o Mercosul, a União Europeia, você tem outros por aí, Uma moeda única, meus irmãos, ela já foi adotada na Europa, o dólar circular em muitos países, e até a África também já discute também a possibilidade de instituir uma só moeda em todo o continente africano. Hoje não tem muita dificuldade, hoje você tem o Pix. Só você digitar lá o seu CPF, seu número de telefone, ou seja lá o que for, está na sua conta. Pronto, acabou. Não quer saber se é real, se é dólar, seja o que for, é só você. Você tem o Pix. Você tem o Pix, pronto. É só o Pix. Uma moeda única para resolver o problema de tudo, Então vai ter só um só valor, não vai ter aquele negócio do dólar lá em cima, o euro, tal. Vai ser uma só moeda, um só valor. Isso fica fácil para dominar, para rastrear também, na verdade. E outra plataforma também é o que? É ser identificado mundialmente pela marca da besta, o número 666, vai ser um homem completo. Mas um homem maligno, um homem perverso. E fundar uma religião mundial, coisa que hoje é impossível. Hoje, humanamente, isso é impossível. Mas ele vai conseguir fazer essa façanha sem dificuldade nenhuma. Porque, não sei se os irmãos sabem, todas as religiões que não têm Deus, Cristo Jesus como centro, o Espírito Santo como fonte, meus irmãos, são religiões malignas. Então não terá muita dificuldade para reunir todas elas, porque a igreja, a verdadeira igreja, já foi arrebatada há muito tempo. Pastor, por que o número 666 é atribuído ao anticristo? Meus irmãos, é provável que o apóstolo João, ali, buscando evitar que as perseguições à igreja se intensificassem, tenha utilizado este número como um código que somente os seus leitores entenderiam. A fim de quê? A fim de advertir de quem seria o anticristo, que muito bem poderia personificar ali naquela época o César, Domiciano, Nero, esses homens perversos que perseguiram a igreja. Esses homens representam aí a pessoa do anticristo. Então, se considerarmos que o número 7 nas escrituras, ele representa a completude, a perfeição, então poderíamos inferir que a trindade divina corresponderia ao que? Ao número 777, 777. Visto que uma foi criada no sexto dia, então o número 6 pode ser compreendido como algarismo da imperfeição. Então, ou seja, logo 666 simbolizaria a trindade satânica, constituídas aí pelas duas bestas e o dragão, que é Satanás. Então o número 666 adquirirá um significado peculiar no período da grande tribulação. Isso é importante que você se atenha, porque a Bíblia está escrito que ninguém poderá comprar, vender, negociar se ele não tiver a marca do anticristo. O nome da besta ou o seu número, como está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Beleza? Agora, meus irmãos, saindo um pouco do anticristo, já deu para ver que é um ser surreal, que realmente é assustador para quem ficar. E vamos falar agora sobre o seu escudeiro, o seu fiel escudeiro, que é o falso profeta, a besta que se levanta da terra, porque o anticristo é a besta que se levanta do mar. Mar fala de agitação, de povos. E o falso profeta é a besta que se levanta da terra. Entre aspas, aquilo que é sólido, está ali estático, porque a religião ela tenta passar isso, Esse cara vai sair da religião, das religiões, Quem será o falso profeta? Meus queridos irmãos, eminentes teólogos, expositores da Bíblia, declararam que depois de Cristo
né, as duas maiores personagens no panorama profético dos últimos dias serão o anticristo e o falso profeta. Os profetas sempre, meus irmãos, se você ver na Bíblia, influenciaram o ser humano e continuarão exercendo um poder especial sobre ele durante o que? A grande tribulação. Há pessoas que consultam, né, querendo saber sobre o futuro, achando que ele é um guru, né? Muitas têm sua vida orientada, controlada, dirigida por homens e mulheres que se intitulam, né, profetas. O anticristo, meus irmãos, utilizará um pretexto, um profeta exclusivo como porta-voz dele em seu império ditatorial durante 7 anos no final dos tempos. João, né, ele contemplou nas visões apocalípticas, né, ali as duas bestas subindo, uma do mar e outra da terra. Né? A primeira é o anticristo, personificada também pelo cavaleiro montado sobre o cavalo branco. Falamos sobre isso no vídeo anterior, na abertura do primeiro selo, em Apocalipse 6, 1 e 2. A segunda besta, ela é vista por João, é o falso profeta, né, que virá para assessorar o anticristo, né, especialmente nos assuntos de natureza religiosa, né, visto que o anticristo, né, nos primeiros 3 anos e meio do seu império satânico, ele vai dar prioridade ao quê? A paz, a união das nações, a política, a segurança, a economia, a saúde, a prosperidade para todos, né? Minha casa, minha vida para todos. Ele vai trabalhar muito bem nisso. Esse será o cara. E ele vai estar aí assessorado pelo falso profeta. É ele que vai ungir tudo que o anticristo fizer. Ele vai receber lá uma revelação e o anticristo vai, né? De onde virá o falso profeta? A primeira besta do anticristo, vista por João, era sobre do mar ou das águas, né? Significa ali pessoas, povos, multidões, tudo se agita, né? E a segunda besta, o falso profeta, subirá da terra, significando o quê? A nação de Israel. Os melhores estudiosos bíblicos afirmam que a terra de onde virá o falso profeta, ele será a nação de Israel. Não é? Eu não quero ir contra, porque são homens que realmente aí pagam preço. Quem sou eu para ir contra? Não é? Então, alguns dizem que virá do islamismo, será um grande muçulmano que tem uma oratória assim fenomenal. Não sei. É importante notar que Israel, né, mas durante toda a sua existência, ela tem sido o quê? Influenciada pelos aspectos religiosos. Tudo que se explica a religião, Israel tem como centro, né? Todos os profetas citados nas Escrituras eram judeus, né? E quando surgiu o falso profeta, logicamente que ele não virá, né? Não dirá que ele é falso, enganador, mas ele se apresentará o quê? Como uma voz divina para o quê? Para orientar todos os homens e mulheres. E outra razão, mas muito importante, da procedência do falso profeta de Israel é que Israel é a terra dos profetas, não é? Ele em particular terá o quê? Total apoio do líder mundial, o anticristo. Então, considerando que o judeu é profundamente identificado e ligado, né, com temas de natureza espiritual, religiosa, não será muito difícil o falso profeta exercer a sua missão, sendo aí, quem sabe, né, vindo aí de Israel. Né? Se você ficar, você vai saber quem que é, né? Mas eu não quero estar aqui para saber. Que aparência terá o falso profeta? Né? Pergunta complicada, mas vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Né? Na Bíblia, meus irmãos, essa besta ela é retratada com 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Então ele tem semelhança de cordeiro, que é um animal dócil. Então, espiritualmente, né, o falso profeta ele vai demonstrar o quê? Confiança, serenidade, paz. Não, então, com essa aparência, meus irmãos, ele enganará muitos, né? Enquanto ele permanecer calado, as pessoas não saberão sobre a sua natureza e o caráter dele. Mas quando ele abrir a boca, ele falará como o quê? Como dragão. Ele procurará explorar ao máximo a sua aparência piedosa, confiável e, por que não dizer, até mesmo santa, imaculada, né? Então, quando o falso profeta começar a falar, né, então está ligado à fala, porque ele é um profeta, o seu caráter será o que? Revelado. Tá? O dragão ele é apresentado na Bíblia como um ser de natureza satânica, maligna, destruidora. Né? Em nossos dias, tanto o espírito do anticristo como do falso profeta já estão aí operando em pessoas chaves no campo religioso. Então precisamos estar atentos, meus irmãos,
aos avisos mencionados pelo Senhor Jesus. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. O falso profeta ele vai ter uma boa oratória, uma boa fala, ele saberá muito bem utilizar a fala. Então temos que tomar cuidado. Será um líder carismático, sim, sensacional, mas quando ele abrir a boca, coisas terríveis ele falará. Tudo isso com o intuito de quê? De enganar, de seduzir. Porque é isso que os falsos profetas fazem hoje, né? Hoje você tem muitos aí que são os espíritos, né? O espírito do anticristo e do falso profeta está atuando em muitas igrejas, em muitos púlpitos, em muitos seminários, em muitos congressos, ensinando nas escolas dominical, nos seminários bíblicos. Pastor, quais serão as atividades do falso profeta? Meus irmãos, ele virá para ser o quê? Um assistente direto do anticristo, né? Ele receberá poder do diabo para quê? Para realizar grandes sinais, operar milagres sobre a natureza, fazendo descer fogo do céu à terra, efetuando o quê? Manifestações públicas. É isso que o falso profeta gosta, publicidade, propaganda, marketing, né? Então, todos esses sinais, milagres, serão o quê? Em nome do anticristo. Será em nome do anticristo. Então, ou seja, a atividade principal do falso profeta será promover, exaltar, né, o quê? E honrar o anticristo. Ele será o maior, meus irmãos, e o mais eficiente agente de propaganda desse líder diabólico. Nada melhor do que o falso profeta. Um profeta para te colocar para cima, não é? Que é isso que muitos presidentes, políticos, homens de influência querem. Um pastor do lado para colocar ele para cima, ainda que ele esteja completamente errado. Infelizmente, verdade? Infelizmente. O falso profeta, irmãos, ele não se limitará unicamente ao quê? A exaltar a pessoa e as obras do anticristo, mas também o quê? Obrigará todos a adorarem esse líder, e honrarem e servirem a ele, né? Meus irmãos, e a ira de Deus será derramada sobre o império da besta, quando uma das suas cabeças será o quê? Atingida por um ferimento mortal, né? Então, haverá uma confusão generalizada, né? Então, e antes que a situação piore, o falso profeta entrará em ação o quê? Ordenando a construção o quê? De uma imagem em honra do anticristo. Olha você ver. E ele promoverá, meus irmãos, um movimento sobrenatural, um grande avivamento. E a besta, ela será curada. Olha você ver, inexplicavelmente, o falso profeta ele dará fôlego à imagem da besta, de modo que ela poderá o quê? Falar e ordenar a morte de todas as pessoas que se recusarem a adorá-la, para você ver a que nível que esse falso profeta vai chegar, né? Qual a relação entre o falso profeta e a marca da besta? Meus irmãos, uma das maiores decisões de caráter mundial imposta pelo falso profeta será a impressão da marca e o sinal da besta, né? Nesses tempos proféticos, meus irmãos, o império do anticristo começará a ruir, né? Os juízos divinos, né, cada vez maiores, atingirão todas as áreas de administração do anticristo. Então, desesperado, meus irmãos, o falso profeta o quê? Obrigará todas as pessoas, pequenos, grandes, ricas e pobres, livres e escravos, a receberem a marca da besta, né? Insuflado pela sabedoria satânica, o falso profeta ele vai fazer o quê? Ele vai vincular o sinal da besta à necessidade básica maior do ser humano. Qual que é? Comprar e vender. Comprar e vender. Você vê que é um sinal na testa e nas mãos. Olha para você ver. São dois tipos de gente. Você vê os intelectuais e os operários, aqueles que obram. Grandes empresas, grandes homens de negócio. E na testa fala de intelectualidade, os intelectuais. Dá uma olhada para você ver o que as pessoas de mídia, de televisão, quando querem fazer uma propaganda contra família, contra aborto, contra certas coisas que não condizem com a palavra de Deus, veja quem que se levanta. Jogadores de futebol, atrizes de novela, atores, apresentadores, homens de influência, não é? Blogueiros, youtubers famosos. É esse tipo de gente que o falso profeta vai, induzir, e eles vão induzir os seus seguidores a fazer isso.
né? Então, para você ver, né? Então ninguém, meus irmãos, absolutamente ninguém no mundo inteiro poderá comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Olha para você ver que coisa terrível que vai ser. E onde, pastor, onde o falso profeta exercerá a sua missão? Meus irmãos, as profecias bíblicas indicam que o anticristo estabelecerá a sede do seu governo na Europa, né? Então, ele virá primeiro como líder político, pacificador, solucionador de todos os problemas do ser humano. Mais uma vez eu repito, todos os problemas do ser humano, o anticristo vai resolver. Então, ele será um gênio na economia, nas relações sociais e também em assuntos militares. Ao contrário do falso profeta, esse líder diabólico será um grande orador com um poder de convencimento incomum, fora do normal, né? O falso profeta terá sua base de operações em Israel, especificamente na cidade de Jerusalém. Por que Israel? Nós temos aprendido que em Jerusalém se encontram os 3 maiores e as mais antigas religiões, né? Religiões do mundo. Você tem ali o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, ou seja, Jerusalém tem sido, né, desde sempre a capital religiosa do mundo. Então, aquele Oriente Médio ali é muito propício para isso, né? Então, nos últimos dias, meus irmãos, os maiores eventos de natureza religiosa ocorrerão em Jerusalém, Israel, né? O principal alvo do anticristo nessa cidade será o templo dos judeus, ao qual ele invadirá e profanará, assentando-se no santuário de Deus, proclamando a si mesmo como Deus. Templo esse que ele ajudará a reconstruir. Ali vai romper o pacto. A Bíblia diz que eles fizeram aliança com a morte. E ali é quem? A pessoa do anticristo. Pastor, como será o final do falso profeta? Igual a todos, né? A tentativa final da trindade satânica, né? O dragão, que é o antideus, a primeira besta que sobe do mar, o anticristo, e a segunda besta que sobe da terra, o falso profeta, ele é o anti-Espírito Santo, né? Então, para você ver, será uma aniquilação total. Muitos judeus vão morrer, né? Na grande planície ali do Megiddo vai acontecer a guerra do Armagedon, né? Todos os povos e nações do mundo participarão deste evento diabólico. E essa batalha durará apenas um dia. Deus nem chegará a lutar, nem haverá guerra. Haverá apenas uma preparação. Nem guerra vai ter, né? Para os irmãos verem, né? Então, quando os judeus encurralados pela trindade satânica, né, por todos os inimigos de Israel, convocados pelo anticristo, clamarem ao Deus verdadeiro, né, o socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ou seja, nas montanhas que cercam ali a cidade de Deus, né, a Santa Sião, aparecerá o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acompanhado dos seus exércitos celestiais, dos anjos e dos santos que formam a igreja glorificada de todos os tempos. Então, como o sopro de sua boca, você vê que não vai ter nem guerra, né? Com o sopro da boca de Jesus, e com a sua glória, meus irmãos, o esplendor e o poder da sua vinda, o Senhor Jesus ele vai fulminar todos os reis, governantes, líderes e exércitos das nações inimigas de Israel. As 2 bestas, tanto o anticristo e o falso profeta, serão capturadas e presas, né? E serão lançados vivas no lago eterno de fogo e enxofre. E eles é quem vão inaugurar o inferno propriamente dito, o abismo, o Guieno, o lago de fogo, não é? Eles é que vão inaugurar. O lago de fogo ainda está vazio, está quentinho, preparadinho na temperatura certa. Os primeiros ingredientes que serão lançados será o falso profeta do anticristo e todos aqueles que morreram ali naquela batalha. Será algo assim inimaginável, algo terrível. Amém? Meus irmãos, vamos parar por aqui, em nome de Jesus, para você entender bem o que é o anticristo, o que é o falso profeta. O anticristo é um grande líder político, o falso profeta é um grande líder espiritual religioso. O anticristo é a besta que sobe do mar, e o falso profeta é a besta que sobe da terra. Ambos terão a influência de Satanás, formando assim uma tríade satânica. O dragão, Satanás, o falso profeta tentando imitar
o Espírito Santo e o anticristo tentando tomar lugar aí do Senhor Jesus. E ambos, o falso profeta e o anticristo, serão os primeiros a serem lançados no lago de fogo. E eles que vão inaugurar este momento, este tormento terrível que durará por toda a eternidade. Por isso, tome cuidado com o espírito anticristo que opera em muitas igrejas, em muitos púlpitos, em muitos seminários ditos evangélicos, e cuidado também com os falsos profetas, pois eles recebem influência de Satanás, que futuramente vai influenciar um homem, que será um grande falso profeta, que vai enganar a muitos religiosamente. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se esse vídeo foi do seu agrado, compartilhe, comente, mande para mais alguém que possa ser bênção para você, para sua casa, para sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus.